A lição 59 nos traz uma revisão de 5 ideias que, à primeira vista, podem parecer variações de um mesmo tema. E de fato são, mas cada uma ilumina um ângulo diferente de uma verdade central. A relação entre você e Deus não é uma relação de distância. Não é uma relação entre um ser humano aqui e uma divindade lá. É uma relação de presença constante, de fonte inesgotável, de identidade compartilhada. Essas 5 lições falam de Deus como companhia, como força, como fonte, como luz e como mente. Cada uma dessas palavras carrega um peso específico, e vale a pena sentar com cada uma antes de passar para a próxima. É o que vamos fazer agora. Lição 41. Deus vai comigo onde quer que eu vá. O texto desta lição pergunta: como posso estar sozinho quando Deus sempre vai comigo? Como posso ter dúvidas e ser inseguro quando a certeza perfeita habita nele? Como posso ser perturbado por qualquer coisa quando ele repousa em mim em paz absoluta? Como posso sofrer quando o amor e a alegria me cercam? Não me apeguemos a ilusões sobre mim mesmo. Sou perfeito porque Deus vai comigo onde quer que eu vá. Essas perguntas não são retóricas no sentido de serem obviamente respondidas. Elas são perguntas reais que a lição convida a fazer de forma honesta, porque a experiência cotidiana contradiz tudo isso com frequência. A solidão aparece, a insegurança aparece, o medo e o sofrimento aparecem, e a mente, diante disso, tende a concluir que Deus está ausente, ou que a ideia de sua presença é apenas consolação sem substância. O curso propõe algo diferente. A presença de Deus não depende do que você está sentindo. Ela não aumenta quando você se sente bem e não diminui quando você está no pior momento. Ela é constante, e a experiência de solidão, de insegurança, de sofrimento, não é prova de que Deus se afastou. É prova de que a mente se afastou da percepção dessa presença. Essa distinção é fundamental, porque se a presença de Deus fosse condicionada ao seu estado emocional, ela seria algo frágil, algo que você poderia perder. Mas o curso ensina que o que Deus é não pode ser perdido, apenas temporariamente esquecido. E o trabalho das lições é justamente esse: lembrar. Como posso ser perturbado por qualquer coisa quando ele repousa em mim, em paz absoluta? Essa pergunta aponta para algo que vai além do conforto emocional. Não se trata de não sentir dificuldades. Trata-se de reconhecer que, no nível mais profundo do que você é, há uma paz que as circunstâncias externas não alcançam. O sofrimento existe na superfície da mente, mas a paz de Deus habita num nível que a superfície não perturba. Não me apeguemos a ilusões sobre mim mesmo. Essa linha é o coração da lição. As ilusões sobre si mesmo são exatamente as crenças que sustentam a sensação de separação. A crença de que você é vulnerável, de que está sozinho, de que precisa se defender do mundo. E a lição termina com a afirmação que desfaz essas ilusões na raiz. Sou perfeito, porque Deus vai comigo onde quer que eu vá. Na prática deste dia, o exercício é aplicar essa ideia nas situações onde a sensação de estar sozinho ou sem suporte aparece com mais força. Não para negar o que está sendo vivido, mas para trazer a lembrança de que há uma companhia que não depende de circunstâncias. Lição 42. Deus é a minha força. A visão é sua dádiva. Não me apoie nos meus próprios olhos hoje. Esteja disposto a trocar minha miserável ilusão de ver pela visão dada por Deus, a visão de Cristo,
É sua dádiva, e Ele a deu a mim. Que eu convoque essa dádiva hoje para que este dia me ajude a compreender a eternidade. Existe uma distinção crucial aqui entre dois tipos de ver. O primeiro é o que o curso chama de visão corporal. A percepção que os olhos físicos transmitem, interpretada pela mente carregada de julgamentos, memórias, medos e expectativas. Esse tipo de ver não é neutro. Ele filtra a realidade através de tudo o que a mente acredita e apresenta o resultado como se fosse a verdade objetiva do que está lá fora. O segundo tipo é a visão de Cristo, não uma visão sobrenatural reservada a místicos, mas uma forma de percepção que não julga, que não condena, que enxerga além das aparências. Uma visão que, em vez de confirmar os julgamentos da mente, os questiona. Em vez de ver culpa, vê apelos por amor. Em vez de ver ameaça, vê inocência encoberta por confusão. Não me apoie nos meus próprios olhos hoje. Isso é um convite a reconhecer que a interpretação automática que a mente faz do que vê não é a última palavra sobre a realidade. Existe uma percepção mais profunda disponível, e ela é descrita como uma dádiva, não como uma conquista. Você não a constrói, você a recebe ao estar disposto a soltar o controle sobre o que ver significa. Que eu convoque essa dádiva hoje, para que este dia me ajude a compreender a eternidade. A eternidade, aqui, não é um conceito temporal sobre o que vem depois da morte. É uma qualidade de percepção, a capacidade de enxergar além do que é transitório e perceber o que é permanente. A visão de Cristo faz isso. Remove o foco do que muda e o direciona para o que não muda. A força de Deus, mencionada no título desta lição, está diretamente ligada a essa visão. Porque a fraqueza humana, a insegurança, o cansaço, a sensação de não ter recursos suficientes para o que a vida apresenta, nasce de depender exclusivamente dos próprios recursos mentais e físicos. Quando a mente se abre para uma fonte de força que não é sua, algo muda, não necessariamente nas circunstâncias, mas na capacidade de atravessá-las. Lição 43. Deus é a minha fonte. Eu não posso ver a parte dele. Posso ver o que Deus quer que eu veja. Não posso ver nada mais. Além da sua vontade jazem apenas ilusões. São essas que escolho quando penso que posso ver a parte dele. São essas que escolho quando tento ver através dos olhos do corpo. Mas a visão de Cristo me foi dada para substituí-las. É através dessa visão que escolho ver. Esta lição avança o que a anterior começou. Se a lição 42 apresentou dois tipos de ver, a lição 43 deixa claro o que acontece quando escolhemos o tipo errado: ilusões. E o que são ilusões neste contexto? Não fantasias ou devaneios. São percepções que parecem absolutamente reais, que têm consequências concretas na vida, mas que não refletem a realidade como Deus a criou. Além da sua vontade, jazem apenas ilusões. Isso significa que tudo o que a mente percebe em separação de Deus, toda interpretação que parte do ego, do medo, da culpa, é uma distorção. Não uma mentira deliberada, mas uma visão limitada que se apresenta como se fosse completa. São essas que escolho quando tento ver através dos olhos do corpo. Essa é uma das afirmações mais desafiadoras do curso, porque contradiz a experiência direta. Os olhos do corpo parecem mostrar a realidade. O que você vê parece indiscutível. Mas o curso aponta que a visão física, interpretada pelo ego, sempre confirma as crenças que o ego já carrega. E essas crenças são ilusões sobre separação, perigo
e escassez. A visão de Cristo me foi dada para substituí-las. A alternativa já existe. Não é algo a ser construído ou desenvolvido. É uma dádiva que já foi recebida, aguardando ser usada. E a escolha, que é o que esta lição enfatiza, é justamente decidir ver através dela, em vez de através da percepção automática do ego. Na prática, isso se traduz num gesto simples, mas profundo. Quando uma situação parece clara demais no seu julgamento, quando você tem certeza absoluta de que sabe o que está vendo e o que isso significa, essa lição convida a uma pausa. Posso estar vendo isso através dos olhos do corpo. Existe uma outra forma de ver disponível. Não para anular o que está sendo percebido, mas para abrir espaço para uma percepção mais ampla. Lição 44. Deus é a luz na qual eu vejo. Não posso ver na escuridão. Deus é a única luz. Portanto, se devo ver, deve ser através dele. Tentei definir o que ver é, e errei. Agora me é dado compreender que Deus é a luz na qual eu vejo. Que eu dê boas-vindas à visão e ao mundo feliz que ela me mostrará. Luz, como metáfora espiritual, aparece em praticamente todas as tradições. Mas o curso usa essa metáfora de forma muito específica. A luz não é iluminação no sentido de ter mais informação ou mais experiências espirituais acumuladas. A luz é o que torna a percepção possível, e ela tem uma única fonte. Tentei definir o que ver é e errei. Essa admissão é significativa. A mente humana, desde muito cedo, aprende a definir o que é real pelo que os sentidos confirmam. Aprende a confiar no julgamento próprio como árbitro final da verdade. E o curso diz: isso foi um erro. Não um erro moral, não uma falha, mas uma limitação que resulta em percepção distorcida. Agora me é dado compreender que Deus é a luz na qual eu vejo. A compreensão aqui não é intelectual, é uma mudança de perspectiva. É reconhecer que a capacidade de perceber qualquer coisa de forma verdadeira depende de uma luz que não é gerada pelo ego. Que sem essa luz, a mente vê na escuridão, e na escuridão projeta formas que confirma como reais, mas que são apenas sombras dos seus próprios medos. Que eu dê boas-vindas à visão e ao mundo feliz que ela me mostrará. O mundo feliz não é um mundo sem desafios. É um mundo percebido através de olhos que não carregam condenação e por isso conseguem ver, mesmo nas situações difíceis, algo que a escuridão do ego não enxerga: a possibilidade de cura, a presença do amor, a realidade da conexão. Ao longo do dia, quando perceber que a mente está interpretando uma situação de forma que gera angústia, julgamento ou desespero, o exercício é trazer essa ideia: estou vendo na escuridão. Deus é a luz na qual eu vejo. Que eu dê boas-vindas a essa luz agora. Não como uma performance, mas como uma abertura genuína. Lição 45. Deus é a mente com a qual eu penso. Não tenho pensamentos que não compartilho com Deus. Não tenho pensamentos à parte dele, porque não tenho mente à parte da sua. Como parte da sua mente, meus pensamentos são os seus, e os seus pensamentos são meus. Esta é, das 5, a ideia mais radical, e a que mais vai de encontro à forma como normalmente pensamos sobre identidade e autonomia. A mente que você chama de sua, com os seus pensamentos, as suas memórias, as suas opiniões, os seus medos, parece absolutamente individual. Parece a coisa mais privada e pessoal que existe. E o curso diz: não existe mente separada da mente de Deus. Isso precisa ser
Compreendido com cuidado, porque é fácil distorcer essa ideia nos dois extremos. O primeiro extremo seria pensar que você não tem pensamentos, que tudo o que passa pela mente é de Deus, inclusive os julgamentos, os medos e os ressentimentos. Não é isso que o curso diz. Esses pensamentos são produtos do ego, que é a ilusão de mente separada. Eles parecem pensamentos, mas o curso os chama de ilusões de pensamento, porque pensamentos reais só podem vir da mente de Deus. O segundo extremo seria interpretar isso como uma dissolução da identidade, como se você deixasse de existir ao reconhecer que a sua mente faz parte da mente de Deus. Também não é isso. É antes uma expansão, a percepção de que o que você é vai muito além do que o ego define como você. Não tenho pensamentos à parte dele, porque não tenho mente à parte da sua. A mente separada é a ilusão central que o curso busca desfazer. Não porque a sua experiência individual não seja real no nível em que ocorre, mas porque essa experiência de separação não é o nível mais profundo do que você é. No nível mais profundo há uma mente, e você faz parte dela. E os pensamentos que vêm dessa mente são pensamentos de amor, de paz, de verdade. Como parte da sua mente, meus pensamentos são os seus e os seus pensamentos são meus. Essa é a reciprocidade que o curso descreve como a natureza real da criação. Não um Deus separado que pensa sobre você de longe, mas uma mente na qual você existe, da qual você participa e com a qual você pensa quando a mente se alinha com a verdade. Na prática, esta lição é especialmente útil quando a mente entra em espiral de pensamentos que geram angústia. Os cenários que ela constrói sobre o futuro, os julgamentos que ela repete sobre o passado, as histórias que ela conta sobre o que está acontecendo agora. Diante disso, o exercício é trazer a ideia: esses pensamentos não vêm da mente com a qual eu realmente penso. Deus é a mente com a qual eu penso. Que eu me volte para essa mente, agora. Olhando essas 5 lições juntas, o que se revela é um mapa de onde buscar o que a mente frequentemente procura nos lugares errados. A companhia que elimina a solidão, não nos outros, mas em Deus que vai comigo onde quer que eu vá. A força que sustenta quando os próprios recursos parecem insuficientes, não no esforço adicional, mas na força de Deus que é minha. A percepção que enxerga além das aparências, não através de mais análise mental, mas através da visão que Deus dá. A luz que ilumina a realidade, não a luz do entendimento intelectual, mas a luz de Deus na qual ver se torna possível. E o pensamento que é verdadeiro, não os produtos do ego, mas os pensamentos que vêm da mente de Deus, da qual faço parte. O curso orienta que a prática ao longo do dia seja disciplinada, não no sentido de rigidez, mas de consistência. A ideia é que essas afirmações não fiquem reservadas aos momentos formais de prática, mas que entrem nos momentos onde a mente mais precisa delas, diante da decisão difícil, da conversa tensa, do problema que parece sem solução, da sensação de estar à deriva. São nesses momentos que uma dessas ideias pode ser trazida com intenção real, e isso é o exercício. Não é preciso sentir algo imediatamente diferente para que a prática seja válida. O que importa é a disposição genuína de voltar à verdade, de reconhecer que a mente tem uma alternativa à espiral do ego e de escolher essa alternativa de forma ativa e consciente ao longo do dia. O que une essas 5 lições é a percepção de que Deus não é algo externo à sua experiência, um ponto de referência distante que você acessa em momentos especiais.
Ele é a companhia constante da sua jornada, a fonte da sua força, a origem da sua capacidade de ver, a luz que torna tudo visível e a mente na qual você genuinamente pensa. Reconhecer isso não é uma conquista espiritual reservada a quem está no fim de uma longa jornada. É o ponto de partida que o livro de exercícios oferece a cada dia. Lembrança de que você nunca esteve separado do que é a sua fonte. E que cada momento de reconhecimento, por menor que pareça, é um passo de volta ao que sempre foi verdadeiro. Muito obrigada e até a próxima lição.